Então, se eu tenho cadeias montanhosas, né, nessa porção que nasce do centro, se estende para o norte, para o sul, algumas áreas aqui ao norte, né, um predomínio, como você vê aqui, de planaltos. Quero só lembrar o seguinte: quando eu olho para o mapa físico, eu percebo que as áreas mais elevadas, elas depois vão diminuindo a cor. Você viu a intensidade da cor? Então, uma cor mais escura e depois vai clareando. Por quê? Porque é natural você ter uma região montanhosa e depois naturalmente vai diminuindo essa altitude, né? E nesse intervalo dos picos mais elevados até as altitudes menores, né, eu vou ter então uma variação da altitude, e isso contribui também para uma variação do clima, da vegetação. Olha que interessante, porque a vegetação que eu tenho nas regiões mais elevadas não é das elevações medianas e nem tampouco nas áreas de planície. E outro detalhe: se naturalmente a água escoa dos pontos mais elevados para as áreas mais planas, a gente também vai compreender que muitos dos rios nascem nessas regiões, principalmente aqui, né, nas áreas mais elevadas da região do Lago Vitória, né, e também aqui, ó, lembra que eu falei do Rift Valley há pouco? Que é a fratura que está localizada bem aqui, que pode fazer com que essa porção toda aqui se separe e divida a África em duas. Então, são áreas, né, constituídas por acidentes geológicos, ou seja, ação do interior da Terra, que trouxe para a superfície, então, material magmático e foi acumulando e que foi formando, então, essas extensas cadeias, que são importantíssimas, porque além delas, né, darem esse aspecto ao relevo, elas são fontes minerais. Aqui eu vou encontrar uma infinidade de recursos minerais: ouro, ferro, diamante, né, feldspato, zinco, urânio, tudo que você imaginar você também vai encontrar nessas áreas montanhosas da África. Uma riqueza mineral para o continente, ok? Então vamos lá. O relevo, então, ele vai ser dividido em 3 grupos, só para facilitar. O norte da África, que é essa porção aqui, então, eu posso chamar de norte ou setentrional. Grava aí, ó, norte ou setentrional. É a mesma coisa, só que para dificultar um pouquinho, né, a gente tem que gravar, porque em questões de vestibular, por exemplo, nunca vai falar, na porção norte, vai colocar porção setentrional. Para quê? Para dificultar. Então, se você, desde agora, se acostumar a ouvir esses termos, você não vai ter dificuldade em interpretar uma questão. O Planalto Setentrional é a porção ao norte. O Planalto Oriental é a porção leste. E essa porção centro, né, olha só, meridional, porque também o outro termo para o sul é meridional. Norte, setentrional, sul, meridional ou austral. Nossa, Vilma, você está complicando. Mas tem esses termos com o mesmo significado: norte, setentrional, sul, meridional ou austral. Leste, o leste oriental, e o oeste ocidental, beleza? Então você vê aqui as cadeias montanhosas que constituem o relevo da África: o Planalto Setentrional, o Planalto Oriental e o Planalto Centro-Meridional. Lembrando que é no Planalto Oriental que eu tenho os picos mais elevados. Quais os picos mais elevados que a gente falou? Tá. O Kilimanjaro, o Quênia, o Stanley, as Hasdarhan, o Toubkal, o Camerun, a região dos lagos, né, que fica na região dos lagos, o Vitória, o Tanganyika e o Malawi. Vamos lá, então? E se os rios nascem nessas áreas elevadas, então, como é que fica a África? A gente falou de grandes porções desérticas, logo não tem água, né? Então, no geral, eu posso dizer que a África possui poucos rios, tá? Quem são, né, esses rios? Quais são as principais bacias hidrográficas? Bacia hidrográfica é o nome que a gente dá a uma região que tem um grande rio, que eu chamo de principal, os afluentes que desaguam nele e os subafluentes que desaguam nesse afluente. Essa área drenada, banhada por esse grande rio, eu chamo de bacia hidrográfica. Então, quais são as bacias hidrográficas? Lê comigo: a bacia do Nilo, do Congo, Níger, Zambeze, Senegal, Orange, que é em inglês, né? Limpopo e Zaire, tá?
E tem importantes lagos, né? O lago é uma região que ela é rebaixada em relação às suas áreas vizinhas, por isso, como ela é uma rebaixada, ela forma como uma bacia, a água escoa das áreas vizinhas mais elevadas e acumula ali, formando o que nós chamamos de lago, tá? E eu tenho os importantes lagos, né? Vitória, Rodolfo, Tangânica e Chad. Vamos lá, então? O Nilo é o maior, né, de todos os rios do continente africano e o segundo maior rio do mundo, tá? Em volume e em extensão, é o segundo maior do mundo. O Congo, que fica bem naquela parte que eu falei úmida ali, na região central, também é o segundo maior volume, tá? Juntamente com o, olha lá, o segundo maior volume do mundo em volume de água. O Nilo em extensão, ele é o mais extenso, mas o Congo tem um volume maior de água. 4.200 quilômetros de extensão, enquanto o Nilo tem 6.670. Tá? Então, dois importantes rios. O Nilo, o segundo mais extenso do mundo, o Congo, o segundo mais volumoso do mundo. E é claro, nós ganhamos, né? Porque o Amazonas ele é o mais extenso e o mais volumoso, beleza? Então, vamos continuar. Aqui para você ter uma ideia dessas importantes bacias hidrográficas, onde elas estão. O Nilo ele nasce aqui na região do Lago Vitória e nasce aqui nessa porção central e se estende na direção norte e deságua aqui ó, no Mar Mediterrâneo. Você já deve ter estudado em história que o Nilo tem uma importância muito grande, né, na história de uma das importantes civilizações antigas, que é a civilização egípcia. As margens do Nilo, essa importante civilização, né, importantíssima para a humanidade, né, porque muito do que nós conhecemos, muito do que nós fazemos, muito das práticas que temos foram desenvolvidas lá na antiguidade pelos egípcios. Tá? Uma civilização que cresceu em conhecimento científico, em economia e que, né, por situações diversas, desapareceu ao longo do tempo, mas permanece ali, né, toda uma riqueza que foi deixada por eles, né? Por exemplo, também as ruínas, né, desse período, como as pirâmides, né, do Egito, que são visitadas anualmente, a capital Cairo, que recebe também uma grande quantidade de turistas que quer conhecer a cultura, né, a história dessa civilização antiga que faz parte da vida do povo egípcio, né, de quem vive naquela região. E fazer todo um passeio turístico pelo Nilo é conhecer essa história, parte da história da humanidade. Então, o Nilo nasce nessa porção central, se estende aqui para o norte e deságua no Mediterrâneo. Outro é o Congo, como eu falei, na parte central também, que nasce aqui nessa parte central, deságua no Atlântico. O Níger, como você está vendo, abrange que essa parte que eu chamo de quê? África Ocidental, muito bem. Eu tenho o Zambeze, que está mais aqui no sul, tá vendo? Nasce aqui, já mais no sul, deságua aqui no Índico. E o Orange, que nasce aqui nessa parte no sul e deságua no Atlântico. Então, as principais bacias, ó. A bacia do Nilo, conta comigo. A do Níger, a do Congo, a bacia do Zambeze e a do Orange. Quantos são? Isso mesmo, tá? Aqui também, só para você ver, mostrando novamente uma linha aqui para você ter uma ideia. O Lago Vitória, que é um lago gigantesco, né? Essa imagem de satélite, para você ver, ter uma ideia. Tá vendo esses pontos em branco aqui? São as áreas montanhosas. Lembra que eu falei há pouco? Lago Sujo, porque vizinho, aquela região que é mais plana e forma tipo uma bacia, você tem cadeias montanhosas. São tão altas, são aquelas cadeias montanhosas mais altas que a gente falou há pouco, que o cume delas está coberto de neve. Você consegue ver pela foto de satélite branquinho. Isso é neve. O degelo da neve, desses cumes, forma o lago, que é de água doce, ok? Então, aqui tem o Lago Albert, né? O Lago Vitória, que a gente está falando aqui. E aqui, ó, o Rio Nilo, o Nilo Azul, onde ele se divide aqui em Nilo Branco e Nilo Azul. O Zambeze, outro lago importante aqui, ó, o Lago Malawi, o Rio Limpopo, o Orange, o Senegal, o Níger, o lago também volta aqui, o Lago Chad e o Rio Congo, que a gente falou aqui na parte central. Dá uma olhadinha para você ver. Olha que imagem maravilhosa. Uma imagem de satélite noturna, mostrando que
Desde a antiguidade, né, na época da civilização egípcia até hoje, o Nilo é fonte de vida. As pessoas que vivem naquela região dependem do Nilo para tudo. Lembra que nós estudamos em história que quando ocorriam as enchentes do Nilo, ele trazia, né, no seu leito todos os minerais, que a gente sabe disso. A enchente jogava toda essa riqueza mineral na margem direita e na esquerda, então as terras ficavam fertilizadas. Quando o rio voltava ao seu leito normal, aquele limo, que a gente chama aqui, né, em Minas, de aquele barrozinho que ficava sobre a terra, estava carregada de fertilizantes naturais. E aí eles plantavam. Então eles conseguiam fartas, né, colheitas e guardavam nos seus celeiros. Isso já era um tesouro, uma garantia da sobrevivência por longo período depois de seca. Então a margem do rio toda, ela é ainda hoje utilizada, né, para a agricultura, e o rio, ao longo do seu curso, ele tem também usinas hidrelétricas que abastecem as principais cidades e a capital, Cairo. Então você está vendo que o imagem satélite mostrando o curso do rio, e aqui você está vendo a borda lá, aqui é o mar Mediterrâneo. E o que você percebe é o seguinte: o rio nasce lá no Lago Vitória, aquela região dos lagos, vai subindo para o norte. Quando chega aqui, não sei se você consegue perceber, ele vai se desmembrando. Olha, um braço para cá, outro braço para lá, um braço aqui. É o que nós chamamos de delta. Quando o rio ele escoa, corre num braço só e deságua num braço só, nós chamamos de estuário. Mas quando ele deságua formando isso que eu mostrei aqui, se desmembrando, chegou aqui, ele vai em braços diferentes, chamamos de delta. Aqui é o delta do Nilo. E ele deságua, né, no mar Mediterrâneo. E você vê que ele tem as suas margens, né, importantes cidades. A capital do Cairo, que é uma capital gigantesca, uma população muito grande, depende desse rio, né, para tudo. Aqui, no caminho que o rio Nilo vai fazendo, ele encontra obstáculos. A gente não falou do relevo que nasce na porção central e se estende para o norte? Então, o próprio relevo é um obstáculo natural para o rio. E esse obstáculo produz essas cachoeiras belíssimas. Mas, além de cachoeiras belíssimas, o que mais que o rio produz? Energia, porque essas quedas naturais podem ser utilizadas para a geração de energia elétrica. Olha como o rio é importantíssimo para aquela região. Bom, vamos falar, claro, de climas, mas na próxima aula, beleza? E eu quero que você já vá lembrando desse mapa, porque quando eu for falar de clima América e África, eu quero que você faça uma associação. Olha só, na faixa de clima tropical, que é a porção do planeta que recebe mais insolação, quem está? Olha só, grande parte do Brasil, grande parte da África, ou praticamente 90% da África está nessa extensão, né? Eu tenho aqui uma grande parte da América do Sul e a América Central também nessa porção. Então, na próxima aula, a gente vai falar de climas e vegetação. O que você vai fazer agora? Você vai fazer as atividades do positivo e também lá no CA, que estão falando de relevo e hidrografia, América e África. Combinado? Faça para não deixar acumular. Porque aí depois, quando eu for fazer, né, aquela olhadinha, você não tem que estar correndo e fazer tudo de uma vez só. Vai fazendo aos poucos, porque assim você não se cansa. Beijo para você. Até a próxima videoaula. Tchau!